Olá, pessoal. Vamos começar mais uma conversa sobre direito previdenciário, discutindo os temas atuais, relevantes sobre o que está acontecendo com a Previdência Social, tendo a oportunidade de discutirmos um tema fundamental, super importante para a Previdência brasileira, que é a aposentadoria especial, que vem sendo profundamente alterada no debate sobre a reforma da Previdência Social e que talvez seja um dos temas que menos foi debatido pelos congressistas, apesar de estar sendo profundamente alterada. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que a Adriane Bramante, que é a maior especialista brasileira em aposentadoria especial, com a obra de maior sucesso sobre o tema e, aliás, a mais completa, né? O livro que está sempre ali ao lado quando a gente vai escrever sobre aposentadoria especial, seja na hora de formatar o voto, a sentença, seja na hora dos advogados escreverem as petições, né? E a Adriane, que está não só cada vez mais aprofundando as suas colocações, as suas exposições sobre aposentadoria especial, mas também participando de uma maneira extremamente ativa como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do debate sobre a reforma da Previdência. Então a gente fica muito feliz, Adriane, por te receber aqui. A gente sabe das dificuldades da sua agenda diante de tudo que está acontecendo e a gente se sente realmente prestigiado por ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada eu. Bom dia a todos. Para mim é um prazer, Fábio, eu que agradeço o convite. É um prazer sempre estar aqui no IDS, a gente já é parceiro há muitos anos e para mim é um prazer, é uma honra estar aqui e participar com vocês desse tema. A gente tem discutido isso, eu falei isso ontem para o Fábio, que a minha revolta, porque a coisa está mudando, a reforma está mudando e ninguém fala da especial. Então, essa oportunidade da gente falar da aposentadoria especial e da reforma, quem sabe as pessoas nos escutem, quem sabe isso reverbera no Congresso Nacional para que alguém fale sobre esse ponto tão caro para o trabalhador brasileiro, exposto a agente nocivo, que está sendo modificado. E assim, eu não vejo nenhuma movimentação de vigilantes, de eletricitários, de pessoas expostas a agentes nocivos em Brasília, discutindo, buscando o seu direito. Então, realmente é uma oportunidade ímpar essa discussão e eu agradeço muito, professor Fábio, pela oportunidade. Obrigada por vocês estarem aqui e aí, né, falando sobre isso. Hoje a gente tem a aposentadoria especial prevista na Constituição, disciplinada na lei, sim, garantindo a aposentadoria aos 15, 20 ou 25 anos de exercício de atividade especial, sem idade mínima. Sem idade mínima. Na reforma, qual é a proposta? Na verdade, assim, hoje nós temos a aposentadoria especial. Eu posso dizer a vocês que é o melhor benefício da Previdência hoje é a aposentadoria especial, porque ela não tem idade mínima, ela não tem fator previdenciário, ela aposenta com tempo menor em relação aos outros períodos, às outras aposentadorias. E a reforma vem alterar significativamente essa aposentadoria ao trazer a idade mínima para a aposentadoria aos 25 anos, de 60 anos da idade. Para a aposentadoria aos 20 anos, 58 anos de idade. E para a aposentadoria do mineiro permanentemente no subsolo, 55 anos de idade. Então, vamos imaginar que a gente tem aí, que nós estejamos falando de 25 anos, que é a maioria dos casos. Para eu ter direito à aposentadoria especial após a reforma, o segurado tem que ter 25 anos de efetivo exercício exposto a agente nocivo, mais 60 anos de idade. Ou seja, para ele aposentar, ele vai ter que ter 60 anos de idade. Só que como que ele vai ter 25 anos e 60 anos de idade
Ele vai ter que trabalhar, então, a partir dos 45, dos 50 anos, né, dos 40 anos de contribuição, só que ele já certamente trabalhou antes disso. Como é que fica essa aposentadoria, esse segurado, quando essa reforma for publicada? Parece um pouco incoerente. Totalmente incoerente. Eu não sei o que eles estão pensando, porque não fecha a conta, não fecha o cálculo. E eles trazem uma regra de transição que para a aposentadoria aos 25 anos é de 86 pontos. 86 pontos e 25 de contribuição efetiva exposta a agente nocivo. Então eu tenho que ter 25 anos de exposição, mais 86 pontos. Só que quando eu coloco 86 pontos com 25, eu tenho que ter 61 anos de idade. É mais do que a idade da regra permanente, que é 60. O que, na verdade, eles querem? Qual é a intenção? Na exposição de motivos a gente vê isso. A intenção do governo nessa proposta é que o trabalhador que está exposto a agente nocivo, após 25 anos, deixe a atividade especial e passe a exercer uma atividade comum. Só que a proposta não dá um plano B para o segurado. Então, a pessoa que é enfermeira, estudou, fez faculdade, trabalha exposta a agente biológico, agora eu vou jogar minha faculdade no lixo, porque eu vou fazer outra coisa que não seja a atividade de enfermeira. Então, a ideia do governo é que ela exerça uma outra atividade comum, sem exposição a agente nocivo. Só que a proposta não reabilita, ela não dá, por exemplo, um benefício enquanto eu passo por essa reabilitação. Eu precisaria de um plano B, eu precisaria de um benefício nesse momento de transição. Segundo o governo, ele diz o seguinte, que o problema da especial não é na Previdência, que o problema da especial é o ambiente de trabalho e o problema, portanto, seria trabalhista. Só que eles estão fazendo de forma às avessas, porque ao invés de resolver o problema trabalhista, de resolver o ambiente laboral, de diminuir o acidente de trabalho, o Brasil é o quarto no mundo em acidente de trabalho. Ao invés de melhorar isso, o ambiente de trabalho, eles estão fazendo, tira o benefício. Imediatamente, a transição não transita, eu tenho falado isso, porque quem está na iminência de ter o direito ao benefício, faltando 2 meses para os 25 anos, não vai conseguir cumprir a regra de transição, porque ela não recepciona ninguém que está na iminência. Então, ela não é uma regra de transição, do meu ponto de vista, possível, ela não recepciona, então ela é inconstitucional. Quando a gente olha isso, Adriane, a gente percebe algumas incoerências, né? Me parece que quando a gente está falando de aposentadoria especial, a ideia é você conseguir fazer com que a pessoa deixe de se expor ao agente nocivo para que não venha a ficar inválida, para que não venha a morrer. Agora, se você, teoricamente, a ideia é até boa, né? Você fala o seguinte, olha, depois de um determinado momento, você deixa de trabalhar com a exposição. Só que você, primeiro cortar o direito para depois a realidade se adaptar, você não consegue mudar a realidade com canetada, né? Você precisa primeiro criar as condições, porque é um pouco ilusório imaginar que as empresas vão voluntariamente readaptar, mudar o seu sistema de produção, pensando no direito do segurado. Então, você deveria primeiro garantir as condições para essa adaptação, para depois pensar mexer. E não é só isso. Eu ter os 25 anos implica também na questão do INSS, que não aceita nada especial. E aí, como é que você tem os 25 anos e naquele momento você decide exercer outra atividade comum? Será que eu vou ter aquele tempo especial? Isso já está certificado, já está averbado pelo INSS, então eu posso exercer uma outra atividade comum, que os meus 25 anos estarão garantidos? Quem é que garante isso? E mudar a atividade, imagine só, né? Basta pensar o seguinte, você na sua profissão, hoje, você é advogado. Imagine que depois de 25 anos de advocacia, alguém chegue e você construindo uma carreira, se especializando, trabalhando, daqui a pouco cheguem para você e digam, olha, a partir de agora que você tem 25 anos, troque, mude, vá fazer outra coisa. Né? Isso eu passo. Na verdade é inconstitucional, porque é o livre exercício do trabalho, né? Isso fere o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Porque a pessoa tem o direito ao livre exercício do trabalho. E como é que fica essa questão?
Esse é um ponto que eu acho muito importante e que eu venho também insistindo. O debate da reforma da Previdência, ele está extremamente focado nos argumentos econômicos. E a gente precisa resgatar o direito nesse debate, né? A economia é importante, isso é fundamental, mas é importante a gente resgatar a ideia do direito. E quando a gente trabalha com a aposentadoria especial, talvez a gente esteja diante do tratamento que está dando para a aposentadoria especial de uma inconstitucionalidade muito evidente. Eu sei que argumentos assim, a reforma é toda inconstitucional, isso não tem chance de colar, né? Agora, quando você fala da aposentadoria especial, primeiro você tem aqui uma quebra de isonomia, porque as pessoas estão vivendo uma situação diferente e precisariam ter um tratamento diferente capaz de compensar essa desigualdade. E, por outro lado, essa inexistência de uma transição razoável fere a segurança jurídica, né? Sim, fere inclusive a isonomia, naquilo que o professor Fábio falou. A minha revolta é porque as mulheres, a bancada da mulher, conseguiu reduzir a idade da professora, reduziu a trabalhadora rural para 55 anos, a professora para 57. A mulher conseguiu um tempo menor, de 15 anos, conseguiu um cálculo melhor a partir dos 15 anos. E a mulher exposta a agente nocivo é 60 anos. É pior do que qualquer outra, é igual ao do homem. Ninguém está conseguindo alterar a idade e os requisitos da mulher na aposentadoria especial. O mesmo requisito ao homem é o mesmo da mulher. Isso também fere essa questão da isonomia na medida em que está tratando de forma igual pessoas em condições diferentes. E em toda a reforma a mulher tem sido beneficiada. E na questão da aposentadoria especial ela simplesmente foi esquecida. Esquecida, esse é o ponto. Simplesmente absolutamente desprezada. Eu tenho lá a enfermeira, eu tenho a coletora de lixo, tem muita gente hoje trabalhando na industrialização do lixo, a pessoa que trabalha em hospitais, que trabalha com agentes cancerígenos, numa indústria, numa fábrica, com agentes químicos. Essa mulher não tem direito ao tempo especial, diferente do homem, ao mesmo tempo em que a reforma trabalhista não permite que a mulher exerça atividade insalubre na gravidez. Então vejam a incoerência, que eu tiro a mulher grávida do ambiente insalubre, mas no previdenciário não dou a ela nenhuma diferença por estar exposta a agente especial. Então ela vai, olha só, ela vai ter aquele período de gravidez fora da atividade insalubre e não tem essa compensação na idade quando ela for se aposentar aos 60 anos. E qual será a vantagem dela se aposentar aos 60 anos, se nos 62 ela aposenta por idade, sem precisar de nada de comprovação, de nada disso? Então não tem vantagem nenhuma essa aposentadoria em relação à mulher. Eu tenho aí uma desigualdade absurda, que precisaria necessariamente de alteração. E a gente não vê essa mudança. Mesmo eletricistas, vigilantes também estão sendo extintos. Essa é uma outra mudança, né? Porque hoje nós temos o texto da Constituição dizendo que a aposentadoria especial para atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A jurisprudência reconhece que atividades de risco, ingresso ali, como é que fica a atividade de risco no texto da... Na verdade, a proposta, ela veda expressamente o enquadramento pela periculosidade. Eles não falam nem em integridade física. Eles usam a expressão vedação à periculosidade. E o mais interessante, que aqui eu divido com vocês a minha preocupação, a PEC traz a vedação expressa ao enquadramento pela categoria profissional e a vedação à periculosidade. E aí eu pergunto para vocês, eu vou transferir a minha pulguinha para vocês. Por que eles estão trazendo na Constituição Federal a vedação expressa, na PEC, ao enquadramento por categoria, se eu já não tenho mais o enquadramento por categoria desde 95, na lei previdenciária? Em relação às atividades profissionais, foram retiradas
retiradas do texto da Lei 8.213 pela Lei 9.032 de 95. A gente vai estudar isso hoje. Se eu não tenho mais enquadramento por categoria, por que é que a PEC está trazendo a vedação expressa à categoria profissional? E quando a gente lê o texto, ele diz assim, efetiva, 25 anos de efetiva exposição a agente nocivo. Isso significa que eles vão excluir o enquadramento por categoria? Ou vão considerar aquele período anterior? Ah, professora, mas não pode retroagir. Vocês confiam? Nem eu. Assim como a decadência retroagiu, o Supremo Tribunal Federal retroagiu a decadência, mas da pensão por morte não retroagiu, usando 2 pesos e 2 medidas, né, num outro contexto. Eu tenho uma preocupação com essa vedação expressa ao enquadramento se o texto da PEC retroagirá os efeitos anteriores ao 95 para pegar aquele período em que nós enquadramos por categoria profissional. Fico aqui com o judiciário que pode nos dizer em relação a isso. O que você acha? A minha impressão, em princípio, eu acho que a pulga é super importante, a gente precisa ficar alerta. Mas a minha impressão é que a tendência não é essa. Né? Porque, na verdade, você tem o entendimento que é jurisprudencial, consolidado, né? Da forma de comprovar a atividade de acordo com a lei vigente à época. E aí eu acho que, mesmo alterando hoje a Constituição, isso não produziria efeitos impactantes. Mas a pulga é importante. Agora, por outro lado, eu acho que o que se busca é porque, na prática hoje, o que acaba acontecendo é que no reconhecimento judicial das atividades de risco, você, de alguma forma, ressuscitou o enquadramento por categoria. É o caso dos vigilantes, né? Então, talvez por isso tenha essa alteração. Eu espero que sim, mas é importante porque, assim, na verdade, a partir da publicação da PEC, os eletricitários, todos aqueles expostos a agentes periculosos, vigilantes eletricitários, não terão direito mais a esse tratamento diferenciado como hoje a gente tem. E o discurso do governo é o seguinte, que não existe, para o INSS, não existe mais a periculosidade, que eles só estariam tirando isso da Constituição para evitar qualquer tipo de problema, porque hoje a gente tem a periculosidade, o enquadramento desse eletricitário, desse vigilante, só na Justiça. Porque o INSS não cumpre a Constituição Federal ao excluir a integridade física e só considerar pela exposição a agente nocivo. O INSS não cumpre a Constituição. Não significa que não seja especial. Tanto que judicialmente a gente consegue o enquadramento dessas duas situações de periculosidade. O que eles estão fazendo é cortar pela raiz. Eu tiro, então, da Constituição e aí, efetivamente, eu não terei mais o direito a essas aposentadorias em condições de periculosidade. O que o pessoal chama de backlash, né? É uma resposta do legislador, do constituinte, às decisões judiciais, tentando inverter aquela orientação. E aí, alterando a Constituição, realmente você deixa de ter base para a aposentadoria. Exatamente. E muda também o cálculo, né? Essa aposentadoria especial que hoje é 100%, que hoje não tem fator previdenciário, ela acaba sendo alterada significativamente. Como a gente não consegue, como é que a gente vai fazer com o segurado que está na iminência de conseguir a aposentadoria especial, que faltam aí 6 meses? Que ele está em pânico, porque vai mudar a lei e ele não vai conseguir mais a aposentadoria especial. Não vai mesmo. Não vai mesmo. A especial não vai. Se sair a lei, a PEC, não vai. Não tem transição. Não tem transição para ele. O que vai acontecer com ele? Tem saída? Tem saída. Sempre temos saída, né? Eu vou poder converter esse tempo especial em comum até a publicação da emenda, porque a emenda também tira a conversão de tempo especial, que, na minha opinião, isso é inconstitucional. Porque a conversão de tempo, ela não é tempo ficto, ela é um ajuste de tempo.
a conversão, 10 anos de tempo comum são iguais a 14 anos de tempo especial. É um critério, isso, decisão do STJ, inclusive, posicionamento do STJ, é um critério matemático, quando eu pego o tempo e converto para tempo comum. E eles confundiram conceito de tempo ficto lá do regime próprio, que veio lá atrás, para a questão de tempo ficto na questão da conversão. E o mais interessante é que quando eu tenho a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu tenho conversão. Eu tenho, ou seja, pessoas com deficiência, pessoas, período com deficiência, período sem deficiência, ou entre deficiência grave, moderada ou grave, em que eu tenha tempos em condições diferentes de deficiência. A PEC permite, na verdade ela remete para a Lei Complementar 142, que é do deficiente, que tem os ajustes de tempo. Ou seja, eu tenho dois pesos, duas medidas, né? O Instituto da Conversão não é o problema. Não é o problema, exatamente. Porque eu tenho as duas conversões. Agora, o que eu vou poder fazer com esse que está com 24 anos e meio? Converter o tempo especial em comum, só que ele vai aposentar por tempo de contribuição. Neste caso, com 24 anos, vai para 33 anos e meio. Ele entra na regra de transição 3, que é aquela quem está há 2 anos da aposentadoria, e consegue aposentar com o fator previdenciário. Com o fator previdenciário. E como ele está convertendo possivelmente a idade dele? Justamente, 45, 46 anos de idade, ele vai pegar uma aposentadoria com 50% de redução. Se ele tem em torno de 45, 46 anos de idade. Então, como é que eu posso adotar ou permitir ou aceitar uma transição dessa forma em que a pessoa, na iminência de conseguir aquele com 24 anos, 11 meses e 28 dias, né? E, Adriane, o que você acha que seria, então, a proposta ideal para a aposentadoria especial? Acho que a aposentadoria especial, da mesma forma que a aposentadoria do deficiente, não deveria ter idade mínima, deveria ter critérios diferentes de tempo de contribuição. Até concordo de aumentar o tempo de 25 para 30, até concordo de mudar um pouco o cálculo, de não ser 100%, de ser um pouco menor, mas você ter uma idade de 60 anos e permitir que o segurado continue trabalhando nessa atividade até 60 anos, diferente, os policiais é 55, professores é 57, estão negociando e a especial é 60. Então, nós tivemos quando a aposentadoria especial foi publicada em 1960, ela trouxe uma idade mínima de 50 anos. E na época, teve um deputado, o deputado Floriceno Paixão, que eu estudei pelo livro dele depois, ele foi um dos primeiros que escreveu um livro de 1.200 perguntas de direito previdenciário, e ele fez 2 emendas ao Congresso, porque tinham tirado a idade depois da aposentadoria por tempo de serviço, na época da Lopes, e esqueceram da especial. E ele coloca nessas emendas dizendo o seguinte, olha, na especial não cabe você colocar uma idade mínima. E ele apresentou 2 emendas, ou tira a idade mínima, ou coloca uma idade mínima de 40 anos, por exemplo, porque eu não posso permitir que um mineiro permanentemente no subsolo tenha uma idade de 50 anos, se com 35 ele já cumpriu 15 anos exposto àquele agente nocivo. E aí ele teria que esperar dos 35 até os 50 anos para se aposentar exposto ao agente nocivo. Ou seja, eu assumo que ele continua na atividade especial, assumo que ele vai ter um risco à saúde, deixo ele mais tempo naquela atividade, assumindo o risco do prejuízo, desse prejuízo à saúde. E ele coloca que a idade, então, nestes casos da especial, não seriam adequadas. Ou trazer uma idade menor. Por exemplo, a média hoje da aposentadoria especial de idade, eu fiz um levantamento, é de 45 a 49 anos. A idade média do segurado exposto a agente nocivo, tá? Das especiais. Se eles elevassem a idade para 53 ou 55, acho razoável. Acho até que não seria tão ruim. Mas deixar aos 60, da maneira como eles colocaram, ou trazer uma transição que não recepciona esses que estão na iminência, é realmente bastante complicado. Talvez, por exemplo, pontos, eu ter a possibilidade de aquele que está há 2 anos da aposentadoria especial, que tem hoje 23 anos, eu também trazer a transição da regra 3, por exemplo, para ele.
Olha, quem está há 2 anos na aposentadoria especial vai poder se aposentar com um cálculo diferenciado, com um período de transição aí de um pedágio, de um tempo faltante, ok, mas da maneira como colocaram, eu não consigo recepcionar ninguém. Eu acho que esse seria mais ou menos a proposta ideal. Eu apresentei, eu fiz uma proposta com várias ideias. Levamos isso lá para a Câmara dos Deputados, apresentamos para vários deputados. A gente fez, eu e o Diego Schuster, fizemos uma nota técnica só de especial para levar isso aos deputados. Fizemos audiência pública, fomos em audiência em Brasília, na Câmara Especial, mas ninguém nos escutou. Parece uma resistência, assim, uma coisa que ninguém não quer mudar especial de jeito nenhum. E eu tenho chamado esses trabalhadores de sem lobby. Porque enquanto o lobby dos professores estão lá, o lobby dos policiais está lá, o lobby do rural está lá, o lobby do BPC está lá, agora o especial são os sem lobby. Então são os metalúrgicos, que não tem mais o sindicato, né? Então tirou a força dos sindicatos, dos metalúrgicos, que era a maior força, porque a maior deles são os eletricitários, os vigilantes. Então o sindicato perdeu a sua força, porque perdeu a contribuição na reforma trabalhista. O trabalhador rural agora, ele também perdeu, o sindicato rural também perdeu a sua força, com a lei agora 13.846 do sindicato rural, que não precisa mais da declaração do sindicato rural. Então essa força que talvez esses sindicatos poderiam trazer, o que eu ouvi é que o sindicato não tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Na verdade, mas não tem dinheiro mais para fazer toda essa... E não tem interesse também. E talvez também um problema que esteja acontecendo hoje na discussão da reforma é que o debate técnico ele acaba sendo colocado em segundo plano e você acaba sendo trabalhado ali dentro de uma discussão política, mas não de política salutar, mas da política partidária. Então, quando você fala, por exemplo, do sindicato dos metalúrgicos, talvez você tenha uma resistência muito grande por alguns setores de ouvir, mas a questão é que, quando a gente fala de previdência, a gente não pode pensar em política de governo, né? Não é o governo A ou o governo B. A gente tem que pensar em política de Estado. É algo que vai superar um determinado mandato, é algo que vai influenciar o país por gerações. Então, vamos torcer, né, Adriane, para que a gente consiga levar argumentos técnicos. Nós temos aí agora um período em que até o segundo turno das eleições na Câmara, né, ficou para depois do recesso, e depois tem no Senado ainda, e vamos torcer para que os congressistas possam ouvir os argumentos técnicos a respeito dessa questão, conseguindo superar preconceitos políticos de um lado ou de outro, para que a gente possa ter uma discussão realmente baseada no que é melhor para o cidadão, melhor para a Previdência. Isso é uma coisa muito importante que o Fábio coloca, porque quando a gente fala, olha, os metalúrgicos, dá a impressão que a gente é PT, que a gente é... Ninguém está falando de partido político, e há uma confusão. Eu postei no Facebook essa semana a minha revolta, porque ninguém fala da especial no Congresso, e os comentários, PT Petralha, não sei o quê. Gente, ninguém está falando de política, não estou falando nem de partido, nem de direita, nem de esquerda, nem de centrão, nem de nada. A gente está falando de direito social, de direito fundamental, de uma Constituição que está sendo modificada, de questões realmente pontuais, técnicas, como disse o professor Fábio. Então, a gente não está aqui discutindo política, a gente está aqui discutindo direito. E é completamente diferente. Infelizmente, hoje, as pessoas escutam ou não escutam, né? E se confundem com a questão política de partido. E não é uma discussão de classe. Eu não estou aqui discutindo o meu direito, o seu direito. Eu estou discutindo o direito dos trabalhadores, né? E questões pontuais que realmente vão causar um prejuízo a esses segurados, né? E é essa preocupação que a gente traz hoje. Mas não fiquem preocupados, não vão embora, porque a especial vai acabar.
Fiquem aqui, por favor. Vamos aproveitar esse sábado, porque quero dizer para vocês que, apesar das modificações, tem muita coisa para fazer. E a gente trabalha com tempo pretérito. Tudo que passou, a gente vai precisar desse tempo especial. As pessoas vão precisar de tempo especial para converter até a emenda, para aumentar o direito, para chegar numa regra de transição melhor, para chegar nos pontos, para chegar na regra da idade, para chegar na regra de pontos, para chegar na transição, nas transições. Então, quanto mais tempo especial ele tiver, melhor. Vai chegar agora, nós estamos aí com a Lei 13.846 de 2019, que acabou de ser publicada e que vai fazer um pente fino em todos os benefícios previdenciários. E isso vai gerar muita ação judicial. Eu recebi, só para contextualizar aqui, posso falar? Pode, claro. Eu recebi um cliente na semana passada, aposentado desde 2010, e o filho entrou com uma revisão para transformar a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O que o INSS fez? O aposentado com 37 anos, o homem está, imagina, no sítio, lá no interior de Minas Gerais. Tá tranquilo. O que o INSS fez? Mandou para a perícia analisou o processo dele de acordo com a regra hoje. Pegou a questão da técnica utilizada, NHO e NR15, que a gente vai estudar hoje, diz assim, não está, antes de 2003 tinha que ser NR15 e estava NHO. Não pode, a perícia desenquadrou o tempo especial, ao invés de transformar a aposentadoria por tempo de contribuição em especial, está suspendendo a aposentadoria desse segurado, dizendo que ele não tinha 37, agora ele tem 31, de tempo comum, e está cobrando R$173 mil de atrasado, porque ele recebeu aposentadoria irregular. É isso que a gente está dizendo, são essas pessoas que vão chegar para vocês, para que a gente possa buscar esse direito, correr atrás, e vocês precisam conhecer a matéria justamente para fazer valer o direito dessa pessoa. Com reforma ou sem reforma, ainda tem muito trabalho. Muito trabalho, graças a Deus. O direito previdenciário é o que mais cresce, né? Bom, graças a Deus tem, né? Porque, assim, pro advogado é bom, pro juiz é mais processo, né? Tá bom. Bom, pessoal, Adriane, obrigado por esse bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Tá. Obrigada, eu. A gente agora faz um rápido intervalo. Bom, obrigado.